Bom, pessoal, vamos ver o outro exemplo, né? Outro caso particular dessa família de testes da razão de verossimilhança, que é o procedimento data snooping. Tá? Ah, Data snooping, traduzindo, né, seria como farejamento dos dados, né? Algo nesse sentido, né? Até teria uma relação com o cachorro Snoopy, né? Enfim. Tanto o global quanto o data snooping, né, eles são testes que foram propostos inicialmente por um geodesista holandês, o Barda, né, um trabalho dele de 1968, um trabalho que virou clássico. Né. A testing procedure for use in geodet networks, né, um procedimento de testes estatísticos para uso em redes geodésicas. Então, um trabalho clássico aí na área do controle de qualidade do ajustamento, porque não apenas ele apresenta esses dois, como ele também apresenta as medidas de confiabilidade, né, que é o assunto que a gente vai ver na próxima aula. Enfim, então esse teste, né, esse procedimento de testes, né, o data snooping, inicialmente proposto pelo Barta, ele é outro caso particular aqui. Aqui a gente tem a nossa estatística T de Q, um caso geral, né, ela sempre vai resultar num escalar, né, embora ela vai envolver produtos de matriz ali, mas é uma estatística de teste, né, então vai resultar em um escalar, um valor único. Então ela sempre vai ter dimensão 1 por 1. Né? A gente já viu na aula anterior, né, viu toda a dedução, que é, né, a soma ponderada do quadrado dos resíduos na hipótese nula menos a soma ponderada do quadrado dos resíduos na alternativa. Uh, Quando, né, ou seja, né, a gente vai testar se a nula é estatisticamente diferente da alternativa, né, se os resíduos da nula são estatisticamente maiores do que os da alternativa. No livro do Teunissen, tá, tem a prova de todas essas expressões alternativas aqui. Eu não, claro, não vou deduzir todas elas, que não seria o objetivo aqui dessa disciplina. Né? Mas isso seria análogo a gente fazer a norma quadrática, vamos ponderada, vamos assim dizer, entre os resíduos ajustados na nula e as observações ajustadas na nula e as observações ajustadas na alternativa, né? O vetor y chapéu das observações ajustadas, né? Então essa métrica aqui, né, é equivalente a essa, né? A gente fazer a diferença das observações ajustadas na nula menos, né, na alternativa, fazer ali a soma ponderada, né, dos seus termos, quadrática. Né. Também uma outra expressão alternativa é essa, que é bastante interessante. Né. Aqui no fundo a gente está testando a significância do nabla. Né, ó. Então, nabla transposto ajustado vezes a MVC do nabla vezes o nabla. Né. Então, a gente viu na aula anterior, né, nos vídeos anteriores ali, que a gente consegue estimar o vetor nabla, né, no ajustamento da hipótese alternativa. Né. Então a gente consegue estimar ali os valores para os erros que a gente está, por exemplo, né, assumindo ali, definindo na hipótese alternativa. Então, no fundo, a nossa estatística de teste também é isso, né? Ela vai pegar os valores estimados para os elementos do vetor nabla e testar a sua significância, né? Vai confrontar com as suas variâncias. Desculpa, aqui faltou na menos um, inclusive, né? Então, por exemplo, né, vamos supor que fosse um apenas, né, um parâmetro adicional ali, e aí esse parâmetro teve valor 5, mas teve desvio padrão 3, vamos supor assim, variância 9, 3 ao quadrado. Então, ele vale 5, mas a sua incerteza é 3. Então, ele é estatisticamente significativo. Né? Então, no fundo, é isso que a nossa estatística TDQ também está fazendo. Né? Quando ela pega ali essa estatística, essa norma quadrática, né, do ponderada para o vetor nabla. Né? Bom, só que todas elas, ó, a gente tem que ter o ajustamento da hipótese alternativa, né? Tem que ter os resíduos da hipótese alternativa, ou as observações ajustadas na hipótese alternativa, ou o vetor nabla, né, que vai vir lá da hipótese alternativa, né? Então tem que fazer aquele ajustamento que eu apresentei lá, né, para a hipótese alternativa, no primeiro vídeo dessa aula. Aí o livro do Teunissen também, né, o Teunissen também demonstra que a gente consegue expressar a nossa estatística T de teste T de Q somente em função dos resíduos da hipótese nula. Né? Então eu omiti aqui o subscrito zero, né? Porque daí a gente está falando do ajustamento convencional mesmo, né? Ou seja, do ajustamento pelo modelo paramétrico que foi realizado. Só que, claro, né? Só que daí nesse caso nós temos que
apenas definir qual que é a nossa matriz C de Q que a gente está trabalhando, né? Qual que é o modelo de erro, ou seja, né, quais são as observações suspeitas que a gente está testando ali. Né? Então, claro, Wzão, matriz peso, sigma V chapéu, matriz de covariância dos resíduos ajustados, né? A gente já viu, né, o quanto vale essa expressão lá da aula 3 do modelo paramétrico, que a gente fez a dedução, propagação das variâncias e covariâncias das observações para os resíduos ajustados. Então, até comentei, né, que a gente não ia se preocupar com ela no primeiro momento, agora ela vai ser importante para nós. Tá? Então, a matriz de covariância dos resíduos, que vem da matriz A e da matriz peso, enfim. Né? Então, aqui, na verdade, é uma função da A e da peso, do ajustamento original ali, que a gente já deduziu lá na aula 3 do paramétrico. Agora ela é importante para nós no controle de qualidade, porque se a gente está testando os resíduos, então agora sim faz sentido falar numa matriz de covariância dos resíduos, né, para poder ter uma referência ali para o nosso teste. Né? Então, confrontar os resíduos com as suas variâncias e covariâncias. Né? E, enfim, e aí a gente tem essa expressão geral. Né? Então, para qualquer matriz C de Q que eu definir aqui, eu consigo calcular minha estatística de teste T de Q num caso geral. Tá? A gente vai ver aqui um caso particular disso, né, que é o que vai resultar no data snooping, né, onde, primeiramente, né, Q igual a 1. Ou seja, a gente só vai testar um parâmetro adicional ao modelo, né, um erro, uma fonte de erro ali, Q igual a 1. Nesse caso, a nossa matriz C maiúsculo Q, né, ela vai virar um vetorzinho C minúsculo Q. Né? Aqui ela tinha dimensão geral N por Q, N observações Q parâmetros adicionais. Agora ela vai virar um vetorzinho N por 1, porque Q igual a 1. Né? Então vai virar um vetorzinho C minúsculo Q. Ou seja, a gente só está testando um parâmetro a mais no modelo. Ou no nosso contexto aqui específico, né, já vou falar, um outlier, tá? Que a gente assume que é causado por erro grosseiro. Né? Ou, então, analogamente, um erro grosseiro. Bom, num caso geral, né, esse vetorzinho, ele poderia aqui, ele vai ter N componentes, né, para cada uma das observações. Então vamos chamar aqui a primeira observação, y1, a segunda observação, y2. Num caso geral aqui a gente iria até a enésima observação, yn. Num caso geral, qualquer modelo de erro aqui seria possível, né? A gente poderia até trabalhar com frações aqui, né? Então o erro ele vai ter magnitude 1 em uma observação, mas ele poderia ter magnitude 2 em outra, né? Ele é uma grandeza que é proporcional, enfim, assim por diante, né? Não necessariamente esses elementos seriam 0 e 1, poderiam até mesmo ali ser frações ali, razões, enfim. A magnitude dele é variável dependendo da observação, né? Não é uma magnitude fixa. Então, no caso geral, não necessariamente esse vetorzinho aqui vai ser um vetor canônico unitário, né? Mas a gente vai assumir aqui, para fins da simplificação, que a gente só vai testar uma observação. Então, ou seja, ele vai ter 0 em todas as suas componentes aqui, né, até uma determinada observação específica, que é a observação de teste. Né? Aí ele vai ter 1 lá. Depois ele vai seguir com 0, 0, né? E 0. Então aqui vai ser a linha da minha iésima observação testada. Né? Eu estou testando a observação 5, então ele vai ter 0, 0, 0, 0 para as 4 primeiras, 1 para a quinta observação, vamos supor que fossem 9 observações, depois ele ia ter 0, 0, 0, 0, da sexta à nona. Né? Então, enfim. Então aqui a gente define o nosso vetorzinho CI, até já vou colocar aqui para simplificação. Né? Então esse nosso vetorzinho CQ vai virar um vetorzinho CI, onde eu só estou testando a iésima observação, das N observações originais do ajustamento. Né? Bom, vamos ver como é que fica então essa nossa expressão com essa simplificação. Né? Então agora a nossa estatística T de Q, vamos chamar agora de uma estatística TI, para aquela iésima observação. Ela vai ficar igual. E vamos ter, né? V transposto, W, um vetorzinho CI aqui. Toda essa expressão na menos 1, né? Então aqui eu vou abdicar um pouquinho do rigor matemático, né? E vou botar aqui para baixo, tá? Como se estivesse dividindo, né? E vamos continuar ali.
CI transposto WP. Dividido, né, por essa expressão aqui. Um vetorzinho CI transposto peso MVC dos resíduos, peso CI. Depois eu comento porque eu estou fazendo essa divisão, né, essa heresia aqui, né, do ponto de vista da matemática mais rigorosa, né, matricial. Mas enfim, então a gente tem toda essa expressão, né? Claro, não está uma expressão muito amigável aqui. Embora no software seria uma linha de comando que a gente estaria fazendo, né? Todo esse produto matricial com inversão de matriz, enfim, ia resultar numa linha de comando no Celab, por exemplo. Mas essa é a nossa expressão TI. Ela segue uma aqui quadrado, né, com 1 grau de liberdade, né? Que é igual a 1, né, um parâmetro a mais, 1 grau de liberdade. Bom, como a gente viu para o global, então a nossa hipótese, as nossas hipóteses de teste, né, poderiam ser H0, esperança, vetor L igual a A dx. Minha nova hipótese alternativa, que eu vou chamar de HI, porque é referente àquela observação, né? Esperança no meu vetor L é igual a A dx mais CI nabla I. Olhem que interessante agora, né? O que virou a nossa hipótese alternativa? A esperança do vetor das observações, do vetor L, né, vale a matriz A vezes dx, o vetor de correção aos parâmetros iniciais, né, mais CI nabla I. O CI, um vetorzinho unitário, ou seja, mais um erro grosseiro de magnitude nabla I, na iésima observação. Então, o resíduo daquela observação não vai mais ser zero. Né? A esperança dele não é mais zero, porque ele está contaminado por um erro grosseiro. Então, a gente pode pensar o seguinte aqui, ó. Né? Na alternativa, na hipótese nula, né, a esperança do vetor dos resíduos é zero. Na nossa hipótese alternativa, que a gente acabou de definir, né, a esperança do vetor dos resíduos é zero, exceto pelo iésimo elemento aqui, né? Vamos supor aqui, né? Exceto pelo iésimo elemento aonde ali, né? A esperança do iésimo resíduo, né? Seria ali o meu nabla I. Aquele erro grosseiro que está contaminando aquela observação. Vou apagar aqui, né? Então, no fundo é isso, tá? Então a gente está assumindo aqui que tem um erro grosseiro contaminando a iésima observação. Consequentemente, o seu vetor, né, o seu resíduo, o seu respectivo resíduo, a esperança dele não é mais zero. Está contaminado por um erro grosseiro, vai ser algo diferente de zero. Então, isso que a nossa hipótese alternativa está nos dizendo. Bom, a gente já sabe, né, que quadrado, 1 grau da liberdade, como a gente já viu ali para o global, né, a mesma ideia, né? A gente poderia aqui então, ó, pegar a nossa estatística T de I, considerar lá aqui quadrado, definir um nível de significância alfa e adotar o valor crítico de teste. Né? Aqui eu tenho o alfa, aqui eu tenho o nível de confiança 1 menos alfa. Né? E aí a gente não rejeita a nossa hipótese nula, H0, se a nossa estatística de teste T de I for menor ou igual ao valor crítico na distribuição Q quadrado, né, com o nível de significância alfa estipulado, né, K alfa. Bom, essa é uma maneira de se fazer o teste, vindo dessa família geral da razão de verossimilhança. Porém, nesse caso específico, onde a Q quadrado tem 1 grau de liberdade, tá? Então, se a nossa estatística de teste TI segue aqui quadrado com 1 grau de liberdade, nós podemos definir uma outra estatística de teste WI.
Bom, só um pequeno probleminha, né? Mas retomando. Então, vamos tirar a raiz quadrada dessa expressão, né? Então aqui a gente teria uma nova estatística de teste WI, que seria igual à raiz quadrada da estatística de teste TI. Por isso que eu optei ali por dividir antes, né? Porque agora vocês vão ver como é que ficaria. Bom, aqui não importa o rigor matemático, né? Então a gente não é matemático nem estatístico, né? Enfim, embora a gente utilize fortemente aqui da matemática e da estatística, mas enfim, o que importa para nós aqui é o resultado e a análise desse resultado, né? E não a formulação completamente rigorosa, né? Então, o que seria tirar a raiz quadrada aqui, vamos supor, né? Então aqui em cima a gente tem, ó, duas vezes o vetor dos resíduos, né? Então, se a gente fosse tirar a raiz, ia aparecer uma vez só. O mesmo aqui para o vetorzinho CI e o mesmo para a matriz peso, tá? Então, tirando a raiz em cima, né? A grosso modo ficaria isso aqui, ó. CI transposto WV. E a raiz aqui embaixo, né? Porque aqui na verdade, a rigor, né? Não está embaixo, está aqui em cima, mas está na inversa, mas enfim. Aqui ficaria a raiz, né, desse termo. C transposto, W, MVC dos resíduos, W, CI. Por que eu fiz isso? Porque aqui a gente tem resulta num escalar, né, 1 por 1, e aqui também resulta num escalar, né, 1 por 1. Então, dá para fazer essa expressão geral aqui, né, só que na forma do CI, invertendo ali no meio, multiplicando, enfim, vai resultar num escalar que vai ser análogo a gente calcular esse escalar e dividir por esse escalar, tá? Então, aqui fica só um pouco mais amigável, né, da gente olhar para a expressão. Então, essa é a nossa estatística de teste WI, tá? CI transposto WV dividido por raiz quadrada de CI transposto W, MVC dos resíduos, WCI. Tá? Qual que é a vantagem disso? Essa estatística de teste WI, ela não segue a quadrada, ela segue a normal padrão, né? Com média 0 e variância 1. Então, ou seja, né, a gente está testando aqui uma estatística que segue a distribuição normal, tá? A normal padrão ainda, né? Média 0, variância 1. Então agora o nosso teste ali, né? As hipóteses são as mesmas, né? A gente só mudou a estatística de teste. A gente saiu da Q quadrado com a TI e fomos para a normal padrão com estatística de teste WI. Tá? Então, só que agora a gente tem que pensar o seguinte, ó, na Q quadrado a estatística é sempre positiva, é um termo quadrático. Na normal, ó, a gente está tirando a raiz, pode ser para mais ou para menos, né? Então aqui na normal a estatística de teste WI pode ser negativa, né? Ó, aqui tudo bem, né? O termo dentro da raiz vai ser positivo, né? Mas o vetor dos resíduos aqui, o seu elemento pode ser positivo ou negativo, né? Então o sinal dele vai acabar afetando o sinal da estatística WI. Então agora na normal o nosso teste, aqui os valores da WI, centrado em 0, né? Aí na normal o nosso teste teria que ser bicaudal. Por quê? Porque o erro grosseiro pode ser para mais ou pode ser para menos, né? A estatística de teste de W pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Então aqui a gente teria o valor crítico na distribuição normal, vamos chamar de um valor crítico Z, né? Para o nível de significância que eu arbitrei. Para não confundir com o nível de significância lá do global, eu vou chamar esse nível de significância do data snooping de alfa 0, tá? O alfa 0 sobre 2. Então, essa área aqui valeria o meu alfa 0 estipulado sobre 2, né? E para cá eu também teria o alfa 0 sobre 2, né? Então, pensando em módulo, né, poderia ser menos o meu valor crítico ali para o alfa 0 sobre 2, né, em módulo. Então, se a minha estatística de teste WI se situar dentro dessa região, né, aqui a gente aceita a hipótese nula, né? A gente está aqui sobre o nível de confiança, né, 1 menos o alfa 0. Se ela for maior em módulo, né, que o meu valor crítico na distribuição normal, porque o teste é bicaudal, né, positivo ou negativo, enfim,
aí eu rejeito a hipótese nula, ou seja, né, eu aceito a hipótese alternativa, eu aceito que existe um erro grosseiro na iésima observação. Então, esse procedimento, né, que é o chamado, que o Barda chamou de data snooping. Tá? Então, eu vou testar cada observação individualmente. Tá? Eu vou trabalhar na minha hipótese alternativa com apenas um erro grosseiro, né, e na iésima observação testada. Bom, aí eu calculo a estatística de teste WI daquela observação. Notem o que vai mudar de uma estatística de teste para outra. Né? A peso é a mesma, né? O vetor dos resíduos é o mesmo, a matriz de covariância dos resíduos é a mesma. Né? Para esse ajustamento, o que muda é o vetorzinho CI. Cada observação tem o seu vetorzinho canônico unitário CI correspondente. Né? Então, o que vai mudar de uma observação para outra no teste é o vetorzinho CI. Então, escolhi a observação 5, por exemplo. Né? Testei ela com o vetorzinho canônico unitário desse caso. Né? Eu vou até colocar aqui, né? Para a observação 5, ó, vamos supor n igual a 9, né? Vou fazer aqui, ó. Então, n igual a 9 e i igual a 5, eu estou testando a observação 5, meu vetorzinho ficaria 1, 2, 3, 4, 1, 0, 0, 0, 0 para as 4 primeiras, 1 na quinta, 0, 0, 0, 0 para as 4 em diante, né? Da sexta, sétima, oitava, nona. Né? Então, eu estou testando aqui, ó, a iésima observação, y5. Tá? E, enfim, daí eu poderia testar para a primeira, né? 1, 0, 0, 0, para a segunda, 0, 1, 0, 0 e assim por diante. Né? Então, se aquela minha observação testada, né? Se a sua estatística de teste WI for menor em módulo, porque ela pode ser positiva ou negativa, ao valor crítico na distribuição normal padrão, que valor crítico é esse? O valor que eu defini com base no nível de significância que eu adotei para o data snooping, alfa 0. Aí, no caso do data snooping, né, a gente não adota um nível de significância ali da ordem de 5%, como no global. Né? A gente vai adotar um nível de significância menor. 1%, 0,5%, 0,1%, né, e assim por diante. Enfim. Depois eu comento o porquê disso. Mas, enfim, se for menor em módulo que o valor crítico na minha distribuição normal padrão, eu aceito a hipótese nula, ou seja, eu digo que não tem erro grosseiro naquela observação. Se for maior em módulo a esse valor crítico, aí eu rejeito a hipótese nula, eu fico com a alternativa. Ou seja, eu digo que há um erro grosseiro contaminando aquela iésima observação. Então notem que teste poderoso esse, né? Ele nos informa, né, de maneira objetiva, né, dentro de um rigor estatístico aqui, se a gente pode dizer que aquela observação contém erro grosseiro ou não, ao nível de significância alfa 0 que eu estipulei. A gente já viu ali, né? Claro, o nível de significância tem papel na decisão do teste. Né? Se eu mudar o nível de significância, eu posso mudar o resultado do teste. Quanto maior o nível de significância, mais rigoroso eu sou. Né? O nível de significância, taxa de falsos positivos, mais observações eu vou excluir. Quanto menor o nível de significância, menos rigoroso eu sou. Né? Então, menor a taxa de falsos positivos, menos observações eu iria excluir, identificar como outliers no teste. Sempre sobre o escopo da hipótese nula. Né? A gente está trabalhando com a hipótese nula, a nossa estatística WI é referente à hipótese nula. Né? Ela segue essa normal padrão na hipótese nula. Bom, agora vem o óbvio, né? Qual observação está com erro grosseiro? Eu não sei. Né? Então, como é que eu vou testar apenas as 5 e não vou testar as demais? A priori, eu não sei quem pode estar contaminado e quem não pode. Então, na prática, a gente vai ter que testar todas as observações. Porém, nós vamos testar todas elas individualmente, uma por vez. Então, o nosso teste foi construído dessa forma. Então, a gente vai ter que definir um vetor Czinho I para primeira observação, C1 para a segunda, C2 e assim por diante. Né? Cada uma vai ter uma estatística de teste WI. Cada estatística de teste WI vai ser confrontada com o valor crítico na distribuição normal padrão. Bom, pode acontecer de todas elas serem inferiores
ao valor crítico, ou seja, né, o ajustamento não acusar nenhuma observação suspeita de erro grosseiro. Mas pode acontecer dele identificar, né? Não, essa observação tem erro. E pode acontecer dele identificar mais de uma observação contaminada por erro grosseiro. Né? Então, essa observação tem erro, estourou o valor crítico, mas essa aqui também tem erro, também estourou o valor crítico, e essa aqui também, e assim por diante. Né? E aí, o que a gente faz? Né? Vamos supor nesse exemplo, né? N igual a 9. Vamos supor que ele flagrou duas, a 5 e a 8. Eu vou excluir as duas, eu vou excluir a 5 e a 8. Eu não vou excluir nenhuma, porque mais de uma falhou. Eu vou excluir só uma delas. Qual? Enfim. Então, pessoal, aí isso não está no trabalho original do Barda, tá? Ele apresentou o teste, mostrou alguns exemplos lá, enfim, mas essa parte de adaptar o que fazer com o teste, ele deixou meio que aberto, cada caso é um caso. Mas um critério objetivo, né, que foi proposto depois, enfim, por outros, né, em outros trabalhos, a gente vai, agora vamos mudar então aqui o nosso critério de teste, ó. A gente vai rejeitar H0C. Claro, né? Uma estatística de teste em módulo exceder o valor crítico, né, na distribuição normal. Vou botar alfa 0 sobre 2 aqui, né, o teste bicaudal em módulo. Tá? E aqui até não, na verdade assim, ó, aqui não seria rejeitar apenas H0, né? A gente vai botar o seguinte, a gente vai aceitar uma hipótese alternativa HI se, primeiro, a sua estatística de teste WI excedeu o valor crítico da normal padrão. Beleza. E, além disso, né, se o meu valor crítico, né, a minha estatística de teste WI for maior que o valor de crítico de teste WJ, né, para todo I diferente de J. Ou seja, se a minha observação I, a sua estatística de teste WI excedeu o valor crítico na normal padrão, ok, e além disso, né, ela foi a maior estatística de teste WI dentre todas as demais. Tá? Então, naquele exemplo, quem eu vou excluir? A 5 ou a 8? A que apresentar o maior WI. É isso. Tá? Por quê? Né? Porque, podem argumentar, mas cada uma tem uma variância diferente. Sim, mas a nossa estatística de teste WI aqui, né, ela considera isso implicitamente, porque ela tem a peso, ela tem matriz de variância dos resíduos, enfim. Então, isso aqui, na verdade, a estatística de teste WI ela é adimensional, tá? Ela é essa divisão aqui, essa divisão resulta num termo adimensional, tá? Que a gente tem a mesma unidade em cima e embaixo. Então, a gente pode confrontar elas dessa forma, tá? Apresentar o maior WI, eu vou excluir do ajustamento. Então, como o nosso teste foi construído um erro por vez, né? Um erro em cada observação individual, eu vou excluir somente aquela que apresentar a maior estatística de teste WI. Então, aqui tem uma diferença, né, do data snooping para o global. Ele é um teste com múltiplas hipóteses alternativas. Né? Eu vou ter N hipóteses alternativas, uma para cada observação. Né? Eu vou testar todas elas individualmente. Então, eu tenho uma hipótese nula e N hipóteses alternativas. Tá? Com qual delas eu fico? Bom, eu vou ficar com a nula se todas as estatísticas de teste WI forem menores que o valor crítico em módulo. Né? Mas eu vou ficar com uma hipótese alternativa se a sua estatística de teste exceder o valor crítico, né, e ela for a maior, e essa estatística de teste, né, for a maior estatística de teste em comparação com todas as demais observações, todas as demais hipóteses alternativas. Cada hipótese alternativa é erro grosseiro na observação X, né, na observação Y. Então aqui eu tenho um teste multidimensional, né? Não é um caso ali bivariado, né? Eu tenho múltiplas hipóteses alternativas de teste. E isso vai nos acarretar uma série de problemas aqui, né? Que podem ocorrer, né? A gente vai ver mais em detalhes na próxima aula, quando a gente falar de confiabilidade, tá? Mas o data snooping é esse. Né? O procedimento data snooping é esse. A gente identifica a observação
né? E vem a próxima etapa, a adaptação. Então, o que a gente faz? Em geral, o erro grosseiro a gente exclui, né? Aí o que a gente deveria fazer? Rodar o ajustamento novamente, né? Por quê? Porque se eu excluir aquela observação, bom, agora vamos lembrar daquela primeira aula, né, da regrinha dos 3 sigmas. Bom, agora eu vou ter novos resíduos, né, eu tenho um novo modelo ali de ajustamento, enfim. Então eu vou ter que entrar num processo iterativo aqui. Atualizo o vetor dos resíduos. Claro, primeiramente, né, se eu excluir uma observação, vou ter que eliminar ela do vetor das observações y. Vai mudar o meu y0, vai mudar o meu vetor L, igual a y menos y0. Vai mudar a minha matriz A, né? Eu vou ter uma linha a menos. Vai mudar a minha matriz de covariância das observações, vou ter uma linha e uma coluna a menos. Vai mudar a minha matriz peso. Mudou todo o ajustamento. Consequentemente, vou ter novos parâmetros ajustados, né? Um novo vetor de correção aos parâmetros iniciais. Vou ter novos resíduos, né? Vou ter um novo vetor dos resíduos V. Um novo ajustamento. Então, vou ter que recalcular as estatísticas de teste WI de todas as observações restantes. E aí fazer uma nova rodada do DataSnoop. Então, o DataSnooping é rodado de modo iterativo, né? Então, é o DataSnooping iterativo, tá? Isso veio depois, né? Então, não está no trabalho original do Barda, mas, enfim, é essa forma que a gente utiliza o DataSnooping atualmente, né? Então, é um processo iterativo aí de identificação e remoção de erros, tá? Alguém poderia pensar, não, mas eu lembro da hipótese alternativa lá, que a gente poderia ajustar a hipótese alternativa, ou seja, eu poderia estimar os resíduos, desculpa, o vetor, a magnitude daquele erro grosseiro e corrigir ele no modelo. Poderia. Só que quando a gente trabalha com esse modelo específico de erros, aonde a gente diz que só tem um erro em uma observação, o que a gente está dizendo? Que aquele parâmetro, nabla-i, só é relativo àquela observação. Então, a gente vai ter um parâmetro a mais no modelo, tá? Que é igual a 1, né? Referente a uma única observação. Na prática, o que a gente está fazendo? A gente está tirando aquela observação do modelo, porque a gente está adicionando um parâmetro para o sistema e aquele parâmetro é relativo àquela única observação. Ou seja, aquela observação perdeu todo o seu poder de redundância que ela tinha no ajustamento, né? Na prática, a gente parametrizar o erro de uma única observação é a mesma coisa que tirar ela da jogada, tirar ela do ajustamento. Ela perdeu todo o seu peso no processo de ajustamento, tá? Então, tanto faz, a gente pode excluir a observação e rodar de novo, né, o ajustamento com as restantes, ou a gente pode parametrizar aquele erro daquela observação, né, e na hipótese alternativa e ficar com a hipótese alternativa. A hipótese alternativa, né, vai dar igual à minha nova, né, ao meu novo ajustamento excluindo aquela observação. Parametrizar o erro de uma única observação e excluir ela, em termos práticos, dá o mesmo resultado, tá? Aí é só uma questão da implementação, né? Qual que seria melhor para implementar, né? Então eu mexer ali na dimensão das matrizes ou eu fazer o ajustamento da alternativa e atualizar ali, né, a minha solução pela alternativa, enfim. É uma questão mais de programação. Comentários sobre o DataSnooping, né? Aí essa estatística de teste WI, ela tem uma característica, tá, pessoal? Quando a matriz peso é diagonal, ou seja, não há covariâncias entre as observações, tá? A minha estatística de teste WI, ela vira o chamado resíduo padronizado. Ela vira o seguinte, ó. O meu resíduo WI dividido pelo seu respectivo desvio padrão. W diagonal, tá? Enfim, não vou fazer a prova aqui, mas enfim, né? Essa W eu acabaria cortando com essas duas, né? A raiz dessas duas, enfim, aqui. E a gente teria apenas aqui a matriz de covariância dos resíduos, né? Também tirando a raiz, enfim, acabar resultando nisso aqui, ó. Então, o resíduo padronizado, a gente olha, então no fundo, olhem só que interessante, né? Tá tudo relacionado. A gente veio lá daquela família geral de testes da razão de verossimilhança, caiu no global, agora a gente está vendo aqui o DataSnooping. E aí no fundo aqui, ó, o que seria o DataSnooping, né? Ó. Então, isso aqui, né, é um caso geral disso aqui, ó. Né? Eu pego o resíduo e divido pelo desvio padrão daquele resíduo. Opa, mas aí eu estou falando aqui da regra dos 3 sigmas, né? Lembram? Qual que é o nosso critério para observações diretas? Né? Como é que eu excluo uma observação no caso de observações diretas? Eu medi 10 vezes a mesma medida, né? A mesma grandeza, né?
e trabalhei com a média, enfim. A gente não tinha a regra dos 3 sigmas, né? Se o resíduo daquela observação excedesse em módulo, né, 3 vezes o sigma, bom, ó, WI, eu estou pegando o resíduo dividido pelo seu desvio padrão. E isso aqui eu vou confrontar com o valor crítico na distribuição normal padrão. A normal padrão tem média 0 e variância, ou desvio padrão, 1. Se eu adotar um nível de significância específico na distribuição normal, o meu valor crítico de teste vai ser 3. Então, ó, se eu pegar o resíduo e dividir pelo seu desvio padrão, eu vou considerar como outlier, né, se essa minha estatística WI der maior do que 3. Regra dos 3 sigmas. Né? Se der menor que 3, eu fico com a hipótese nula, ou seja, né, aquela observação não é identificada como erro grosseiro. Regra dos 3 sigmas também, né? E da mesma forma, lá na regra dos 3 sigmas, o que a gente fazia? A gente excluía uma por vez, né? A que apresentasse o maior ali, né? O maior resíduo, porque, claro, eram observações diretas, então a gente assumia todas elas com a mesma variância, né? Enfim, então a gente excluía o maior resíduo em módulo. Aqui também é o maior resíduo padronizado em módulo, porque elas podem ter diferentes desvios padrões, né? Mas a gente exclui um por vez apenas também, porque excluindo um a gente mudou toda a nossa amostra ali. Então, no fundo aqui, né, a regra dos 3 sigmas, a gente pode pensar que a gente acabou de ver aqui, né, um caso geral da regra dos 3 sigmas, né. Para modelos, para observações diretas ou indiretas, né, modelo linear ou linearizado, observações correlacionadas ou não, porque se as observações forem correlacionadas, não cai aqui. Mas a gente já tem expressão geral aqui também, enfim. Né. A única diferença aqui é que a gente está pegando o resíduo e confrontando com o desvio padrão do resíduo, e não o desvio padrão da observação. Tá? Essa é a única diferença dessa estatística de teste WI do resíduo padronizado em relação à regra dos 3 sigmas original. Né? E aí, se a gente for lembrar lá, né, do modelo paramétrico, a variância de uma observação, né, ela vale a variância daquela observação ajustada mais a variância do resíduo daquela observação ajustado, né? Então, quando o número de observações aumenta, né, esse cara tende a diminuir e esse cara tende a aumentar, né? Então, ou seja, se a gente tiver redundância suficiente, aí o desvio padrão do resíduo vai ser praticamente igual ao desvio padrão da observação original, tá? Mas, via de regra, ele é um pouquinho menor, né? Porque a variância é composta nessas duas componentes, né? No resíduo e na observação ajustada. Então aqui o nosso data snooping, vamos assim dizer, ele é um pouco mais rigoroso do que a regra dos 3 sigmas, né? Porque a gente vai estar confrontando um resíduo com um valor aqui um pouco menor, né? Então a gente vai ser mais intolerante aqui, né? A magnitude do resíduo, né? Mas enfim, a gente poderia pensar como um caso geral aqui estendido da regra dos 3 sigmas, tá? O data snooping. E o data snooping veio daquela família de testes geral, né? Da razão de verossimilhança, que seria válida para qualquer modelo de erro ali no nosso modelo linear ou linearizado, sendo o teste global outra particularidade, onde Q é igual a N menos U e a gente não precisaria a rigor definir a hipótese alternativa. Podendo definir ali uma hipótese alternativa quando a gente quer especificamente ver a questão do modelo estocástico, né? Então, no fundo, é tudo uma coisa só, sabe, pessoal? Isso que é o interessante aqui, né, do controle da qualidade do ajustamento, né? No fim, tudo teve a mesma origem, a mesma raiz aqui, seja o global, seja o data snooping, seja até mesmo, né, a simplificação da regra dos 3 sigmas para observações diretas. Tá? Bom, um último comentário para o data snooping, porque daí, claro, né, pessoal, o data snooping ele é investigado. Né? Então, o nosso grupo de pesquisa, por exemplo, né, investiga ele até hoje, porque ele é o método de controle de qualidade mais utilizado na geodésia, ele tem limitações, a gente vai ver em exemplos e na próxima aula, na teoria da confiabilidade. Então, a gente busca maneiras de entender melhor ele, ou até mesmo de aprimorar esse procedimento, enfim, né? Porque essa é a nossa ferramenta de controle de qualidade, né? Essa é a ferramenta que a gente tem para garantir que o nosso ajustamento ali segue a hipótese nula e tem as propriedades ótimas lá de ser um BLU, né, um melhor estimador linear imparcial e uma solução de máxima verossimilhança para os parâmetros, enfim. Um último comentário é nessa questão do valor crítico, tá, do data snooping, né. Então aqui a gente consulta uma distribuição normal padrão univariada, né, para cada estatística de teste WI individual.
Na prática, né, pessoal, vai haver uma correlação aqui entre as estatísticas de teste WI, né, porque os erros de uma observação vão acabar afetando as outras aqui, né? Então essa nossa matriz de covariância dos resíduos não é diagonal, né? Porque mesmo que a peso seja diagonal, a matriz A não é uma matriz quadrada diagonal. Então vai haver o próprio modelo de ajustamento, a minha configuração geométrica ali, enfim, resulta em correlações nos resíduos, consequentemente nas estatísticas de teste WI. Tá? Então, modernamente, tá? Então, o primeiro, né, a pensar nisso foi o Lehman, que publicou um artigo no Journal of Geodesy em 2012, né? Então, Improve Critical Values, né? Então, melhorando os valores críticos do Data Snooping lá. Empiricamente, a gente pode pensar assim, cada rede vai ter, cada ajustamento, no caso geral, né, vai ter uma matriz A e uma matriz peso W, tá? Então, como é que a gente poderia adotar um valor crítico para o teste, na hipótese nula? Eu quero um alfa de 1%. Bom, então, só que o teu teste vai ser feito em todas as WI, é um teste multivariado, N hipóteses alternativas, não é um teste univariado. Então, a rigor, tu não deveria consultar a normal padrão 1D. Né? Mas tu não vai ter uma distribuição ali N variada, né? Uma distribuição normal N variada tabelada ali para aquele teu problema em específico. Né? Tu tem a normal padrão. Né? Então tu não vai ter ali 10 observações com uma matriz de covariância não diagonal, enfim. Então qual que seria uma maneira da gente garantir esse nível de significância que a gente quer? Né? A gente pega a matriz A, pega a matriz W, com base nas variâncias e covariâncias, né? A gente poderia simular erros aleatórios nas observações, tá? Simulações Monte Carlo, e gerando, e calcular vetores dos resíduos, né, para esses casos, tá? Com valores aproximados ali para as observações, por exemplo, como referência, enfim. E aí a gente calcula as estatísticas de teste WI de cada observação individual. E a gente faz isso 100, 200 mil vezes, por exemplo, né, para ter uma amostra significativa. E aí a gente ordena do maior para o menor. Né? Armazena somente o WI máximo, que no fundo é a nossa estatística de teste do Data Snooping, né? Não é o WI individual, o WI máximo. Né? Então armazena a estatística de teste WI máximo para cada simulação, para cada rodada do Monte Carlo, e depois ordena elas do menor para o maior. Bom, eu quero 1%, por exemplo, né? E eu rodei 200 mil, então 1% de 200 mil é 2 mil. Né? Então vou pegar ali, né, vou ver qual que é o valor crítico, vou ordenar todas elas do maior para o menor e vou ver qual que é o valor crítico onde eu tenho 198 mil valores menores do que ele e 2 mil valores maiores do que ele. Né? Ali é o valor crítico para a minha estatística de teste WI, máxima, né, definida por Monte Carlo. E esse valor crítico, né, vai considerar essas correlações que existem entre as estatísticas de teste, porque ele foi obtido por simulações Monte Carlo usando a matriz A e a peso daquele ajustamento, daquele problema em específico. Tá? Então, detalhes tem nesse artigo do Lehman, né, do Journal, lá em 2012. O nosso grupo de pesquisa também vem seguindo essa estratégia, né, então em artigos recentes aí que a gente publicou. Enfim, aí a gente pode pensar dessa forma, né? A gente não recorre ao valor crítico da distribuição normal. Para cada ajustamento, a gente vai obter o nosso valor crítico do Data Snooping dessa maneira otimizada, né? Considerando as correlações entre as estatísticas de teste, ou seja, considerando as particularidades daquele problema de ajustamento em específico, uma vez que o Data Snooping ele não é um teste bivariado, ele é um teste de múltiplas hipóteses alternativas. Bom, e a princípio, né, é basicamente isso o Data Snooping.